Bom dia, crianças. Bom, nós vamos continuar o nosso assunto aqui, né? Falando de florestas, né? Falando de seres vivos. Aí, muitas vezes a gente, às vezes, pode até se perguntar se existe a presença de pessoas, né, nas florestas, se a existência de pessoas na floresta. A existência, sim, de pessoas morando, trabalhando, exercendo atividade dentro da floresta, né? São várias coisas, ou seja, existem algumas atividades econômicas que as pessoas também elas exercem dentro da floresta e elas sobrevivem também de algumas atividades, como por exemplo a pesca, a caça, a extração do látex, né? São várias coisas que as pessoas também fazem para sobreviver em uma floresta. Então tá bem aqui. Nós observamos bem aqui, vamos observar bem que essa figura dessa pessoa aqui, não é? É uma pessoa indígena. Então, na floresta podem viver famílias com crianças, povos indígenas e profissionais, como os pescadores. Muitas pessoas que vivem na floresta moram à beira dos rios. Por isso são chamadas de ribeirinhas. Então, essas pessoas que são chamadas de ribeirinhas é porque elas moram nas proximidades dos rios, elas moram na beira do rio. Os rios eles podem ser utilizados para a pesca e para o transporte de pessoas, animais e cargas feito em barcos e canoas. Nas florestas também podem haver estradas de rodagem ou de ferro. Então, na floresta também existe pessoas, ou seja, existem meios de transporte que andam, os meios de transporte terrestre, mas existem também os aquáticos, que são os barcos, as canoas, né? Aí existe tanto a estrada térrea como também na água, né? Tá certo? Aí assim vai, as pessoas elas sobrevivem também na floresta. Aqui ele mostra essa figura, é um homem no Parque Indígena no Xingu. Ele fica no estado do Mato Grosso, né? Essa foto foi de 2011. Bem aqui mostra crianças aqui, ó, as crianças. Aqui, gente, eu esqueci de falar, bem aqui, onde ele mostra o estado em que ele mora, bem aqui no mapa, ele fica bem aqui, entendeu? Então, observe o nosso mapa e o estado que esse indígena fica é bem aqui assim, onde tem esse pontinho vermelho. Aí vem aqui essas criancinhas também, todas tomando banho, todas felizes, né? Também, eles também são nesse estado aqui também. Bem que tá dizendo, ó, crianças brincam em rio na aldeia indígena Chavante. E fica também nesse mesmo estado, no estado de Mato Grosso. Aí vamos lá olhar essas pessoas aqui andando de canoas, ó, andando de canoas. Muito bom, né, andar de canoa. Aí bem aqui tem assim, crianças ribeirinhas em canoa no Rio Solimões, no estado do Amazonas. Aí vamos ver bem aqui onde é que fica o estado do Amazonas. Tá bem aqui. Cada um desses lugares, eles mostram um mapa. Deixa eu ajeitar o livro bem aqui para dar mais. Eles mostram um mapa e mostram o estado onde fica, onde eles moram, né? Onde fica o Amazonas, aqui bem aqui no Amazonas que eles moram. Aí vem ficar bem aqui, o estado, ou seja, o local em que eles ficam, aqui no Amazonas, né? Vamos lá, ver mais alguma coisa. Muitas pessoas que vivem na floresta têm muito contato com os rios. As pessoas que vivem na floresta têm muito contato com a natureza, né? Elas têm contato com a vegetação, elas conhecem, por exemplo, muitos tipos de vegetais, conhecem tipos de vegetais que servem para fazer remédio, né? Remédio caseiro, tem muitas utilidades. E elas têm contato com os rios para pescar, tomar banho. E elas têm bastante contato com a natureza.
contato com animais também, assim, né? Tem animais que eles se alimentam também de caça, né? Eles se alimentam da pesca dos peixes e também de caças. As pessoas que vivem na floresta são assim. Eles têm muito contato com a natureza. Muito bom. Então, muitas pessoas que vivem na floresta têm muito contato com os rios para o lazer, nadar, brincar na água ou para o trabalho, como é o caso dos pescadores. Os pescadores, eles podem usar diferentes equipamentos, redes, varas, linhas e anzóis de pesca. Então, eles podem usar vários tipos de equipamentos para pesca, né? E eu acho que as crianças elas conhecem mais ou menos os equipamentos atuais, né? Quando a gente está estudando história, a gente vê outros equipamentos diferentes, antigos, e são muito interessantes. Esses agora são, por exemplo, quando ele fala bem aqui em redes, aquela rede de tarrafa que a gente joga no rio para pescar o peixe, né? Varas são as varinhas de anzóis que a gente chama, né? Várias linhas de anzóis, e aí ele tá dizendo bem aqui, linhas e anzóis de pesca. Então, tem que ter a vara e o anzol, né? E a linha também para poder pescar. E tem que ter a rede para jogar no rio também para pescar. E assim sucessivamente. Aí diz assim, observe a fotografia abaixo. O nome dos objetos está com as letras embaralhadas. Organize as letras para escrever esses nomes corretamente. Bem aqui diz assim, ó, pescador no rio Japurá, no estado do Amazonas. Então, sim, aí vocês vão... Ele mostra bem aqui onde o pescador mora, né? Aí vocês vão organizar as palavrinhas. Ou seja, ele diz assim, o nome dos objetos está com as letras embaralhadas. Organize as letras para escrever esses nomes corretamente. Aí você vai observar o que ele está usando aqui. Quais são os equipamentos que ele está usando na pesca e vai e organiza essa palavrinha bem aqui, tá certo? E depois vai organizar essa bem aqui, tá bom? É só observar o que é que ele está aqui, o que é que ele está usando para poder pescar, tá certo? Olha os dois tipos de equipamento que ele está usando, que fica muito fácil. Aí vamos lá, só organizar as palavrinhas. Aí vamos para esse aqui. As pessoas que vivem na floresta retiram dela os materiais para construir suas moradias, canoas, redes de dormir e utensílios de uso diário. Por exemplo, uma moradia ela pode ser feita de diferentes materiais, como folhas, madeira e barro. E aqui, quando ele fala em folhas, ele está se referindo à palha da palmeira, que nós chamamos de palha de palmeira, eles chamam de folhas, né? Então, a gente retira muitas vezes palha de palmeira, né? Da palmeira do coco babaçu. A gente retira a palha para poder cobrir, por exemplo, uma casa, para guardar os apetrechos, né? As coisas da gente. Aí a gente, de primeira a gente morava, tinha muita casa coberta de palha, né? Agora a gente quase não vê. Mas ainda existe casa coberta de palha. Então, as palhas, elas servem para isso, para cobrir, né? Casas também. Aí, aqui eles chamam folha, mas é a palha da palmeira, aquela que produz o coco babaçu. Aí, a madeira, todo mundo sabe, a casa ela é construída de madeira. Só que cada casa tem uma forma. Tem umas casas que são construídas com madeira serrada. Tem outras casas que são construídas de pau a pique, que é só a vara com pedra e barro, e assim sucessivamente. Então, são vários tipos de forma. Tem outras casas que são construídas totalmente de madeira, de tábua, né? Aí vem aqui diz assim, ligue cada moradia à sua descrição. Então, vocês observem essa moradia bem aqui, como é que ela foi feita, né? Observe direitinho como foi que ela foi feita. Aí diz assim, moradia na aldeia
terra indígena, Parque do Tumucumaque, no estado do Amapá. Então, aqui é uma moradia indígena. Os indígenas se aproveitam bastante da natureza para tirar aquele recurso natural mesmo para fazer suas moradias, né? Porque nós temos a nossa casa feita de materiais que vêm da natureza, mas sempre a gente passa esses materiais por um processo de transformação na fábrica, né? Na indústria para poder construir nossas casas. E eles aqui não, eles constroem as suas casinhas com o próprio material da natureza, praticamente natural mesmo, né? Esse aqui, esses indígenas bem aqui é dessa forma, como vocês estão observando. Então, essa casinha, ela tá aqui, né, coberta com folha, como ele diz, mas só que nós chamamos de palha de palmeira, mas aqui eles chamam de folha, né? Aí tem essa outra aqui, que é uma moradia também, que ela tem as paredes de madeira e as janelas. Agora, o telhado é mesmo de barro, telha mesmo. Telha feita como essas telhas que nós temos aqui, tá certo? Aí, bem aqui, essa casa, ela é toda construída de madeira. Diz até que a cobertura dela também é de madeira, né? Pois é, ela é toda construída de madeira. Aí, vocês vão ligar as moradias de acordo com a sua descrição. Por exemplo, bem aqui diz assim: moradia com telhado de madeira. Aí vocês vão observar qual é a moradia aí que tá com o telhado de madeira, como ele diz aqui. Tá aqui as 3 moradias, né? Aí a outra, moradia com paredes e janelas de madeira. Eu falei qual é, né? E a moradia com telhado feito de folhas de palmeira. Então, você já sabe, tá tão bom de ligar, não é? Aí vamos pra cá. Os indígenas que vivem em aldeias podem ter hábitos diferentes das pessoas que vivem nas cidades. Por exemplo, eles têm hábitos diferentes, é claro. Quem vive em aldeia, quem vive na floresta, ele tem uma cultura diferente das pessoas que vivem na cidade. Eles se apegam mais às coisas naturais, né? Eles comem alimentos naturais, eles se vestem mais naturalmente, né? Com coisas que eles retiram da floresta. Eles dormem em rede, por exemplo, que aqui a gente chama rede de tucum. Eles se aproveitam muito das coisas da floresta. Então, leia abaixo um pouco sobre os hábitos de um homem indígena que vive na floresta. Vamos ver o que esse homem vai dizer. Ele vai dizer assim: a maior parte das atividades dos homens Icaiapó que fazem do lado de fora da casa, a caça, a pesca, as caminhadas, a fabricação de objetos e ferramentas. Em geral, os homens caçam sós, né? Pesca-se todo o ano, mas é sobretudo no início da estação seca, quando o nível da água é mais baixo, que os peixes são capturados em grande quantidade. Então tá aí a forma deles viverem na floresta. O menino indígena, depois de sair da escola, vai ajudar o pai a pescar. Mostre o caminho que ele deve percorrer até o rio. Então, tá aqui o meninozinho saindo da escola, o meninozinho indígena, o bichinho saindo da escola. Aí ele vai pegar o caminhozinho para chegar até aqui ao pai dele. O pai dele tá pescando, até aqui com o peixe já mostrando aqui, né? Então, você vai ver aqui direitinho como é que ele vai fazer o caminho, né? Bem aqui, como é que ele vai fazer para chegar até onde o pai dele. Você vai, né? Ver se acerta, se esse menino acerta esse caminho até chegar aqui, tá bom? E aí, aqui ele diz assim: qual caminho você costuma fazer para chegar à escola? Então, você pode descrever o seu caminho que você faz até a sua escolinha. Agora, vamos pro outro. Siga as instruções e faça o que se pede no quadro abaixo. Desenhe ou cole imagens de plantas e animais da floresta. Desenhe você na floresta. O que você estaria fazendo? Pinte o desenho. Então, você tem que ser criativo.
imaginar você na floresta, o que você gostaria de estar fazendo, aquela coisa. Façam o desenhozinho e pinte, fica mais bonitinho, né? Pintadinho que fica, ele ganha cores, né? Aí vamos lá, vamos a essa páginazinha aqui. Assim também aprenda. Use as sílabas disponíveis no quadro abaixo para completar o nome. O nome de alguns animais que vivem na floresta. Então, aqui tem a sílaba on, on, pe, pé, c cedilha, sa, ra, ra, co, sr, ser, te, te, co, né? Então, tá aqui. On, pé, sa, ra, ser, te, co. Aí bem aqui você vai só completar o nome dos animais. Bem aqui tem esse animal aqui, aí você pega só a sílabazinha que está faltando bem aqui no quadro e completa aqui, tá bom? Do mesmo jeito esse aqui, tá faltando a primeira sílaba, está bem aqui no quadro. Aí você completa aqui. Aí assim você vai completando, olhando lá no quadro, onde é que está a sílaba que está faltando aqui, né? Aqui também dá para saber, né? Dá para saber tudo direitinho. Aqui e também bem aqui. Dá para saber, acompanhar de um adulto, dá para você responder bem direitinho. Então, boa atividade, né? Boa sorte.